A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Cruz do Espírito Santo. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional, onde nós pedimos a Deus que Ele nos ajude, nos fortaleça, nos guie no caminho que se deve andar. Caminho esse que Ele determina, que Ele transcreve, que Ele ordena que nós, povo de Deus, viemos observar através das Escrituras Sagradas. Nós estamos fazendo os nossos devocionais, no grande tema, os atributos de Deus, que por sua vez iniciamos com a solidão de Deus, os decretos de Deus, a onisciência de Deus, a presciência de Deus. Nós falamos sobre a sua supremacia, sua soberania, sua imutabilidade, sua santidade, seu poder, sua fidelidade, sua bondade. Nós falamos também sobre a paciência de Deus, a graça de Deus. Nós falamos sobre a misericórdia de Deus. Nós falamos também, irmãos, sobre a benignidade de Deus. Nós falamos sobre o amor de Deus e o amor de Deus para conosco. No dia de hoje nós vamos estar falando sobre um assunto, um tema que é muito relevante e de especial modo como os outros para nossas vidas. Nós vamos estar falando sobre a ira de Deus. E nós usaremos, irmãos, o texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39 ao 41, que diz: Veja agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome que, quando eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão apanhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, ser misericordioso para com cada um de nós, para com cada um daqueles que vão ouvir e ver esse vídeo, essas palavras, que o Senhor mesmo possa aplicá-la no mais íntimo do coração do teu povo. Nós oramos assim em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Queridos, veja só, quando nós falamos sobre a ira de Deus, ou quando esse tema, esse assunto recai sobre os nossos ombros, ou diante das nossas faces, e que os nossos olhos podem enxergar, veja, esse tema tem trazido constrangimento não só para o mundo. O mundo já se constrange unicamente, precisamente com as coisas de Deus. Mas quando esse assunto, esse tema recai sobre o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, o povo que está dentro das igrejas, o povo que são denominados cristãos, esse tema tem soado um som não tão bom, de tal forma que muitos crentes professos, ele vê essa ideia da ira de Deus como sendo algo negativo da parte de Deus, como sendo algo que, veja, eles não valorizam, como sendo algo que esse Deus que é amor, que é misericórdia, que é bondade, que é poder, que é fidelidade, esse Deus que é misericordioso, essa ideia da ira de Deus, desse tema ira de Deus, é como se fosse uma mancha no Deus ou em sua divindade, no Deus no qual nós cremos ou em sua divindade. Muito se procede dessa forma, muito procede no entendimento de que a ira de Deus, Deus se irá, é como se ele fosse um grande pano branco, e nesse grande pano branco, lençol branco, está lá sua bondade, seu amor, sua fidelidade, sua misericórdia, sua santidade. Mas espera aí, quando esse tema aparece nesse lençol branco, é como se fosse uma nódoa, uma mancha, algo negativo, algo que não traz nada de bom para
para o seu povo, para o ser humano. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui a você. A ira de Deus não é uma nota. A ira de Deus não é uma mancha. A ira de Deus é tão somente um dos seus atributos mais perfeitos que nós podemos enxergar nas Sagradas Escrituras. As Escrituras Sagradas, ela fala mais da ira de Deus do que qualquer outro tema. As Escrituras Sagradas, por exemplo, tem mais texto falando sobre a ira de Deus do que sobre o amor de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós compreendemos que o nosso Deus é um Deus santo. E se o nosso Deus é um Deus santo, nós vamos compreender que não há nada de errado em ele ser um Deus também de ira. Pois bem, a ira de Deus é uma perfeição divina, tanto quanto a fidelidade, tanto quanto o seu poder, tanto quanto a sua bondade, é um atributo tão perfeito quanto a sua graça, é um atributo tão perfeito quanto a sua misericórdia. Ou seja, é exatamente isso que a ira de Deus, onde a ira de Deus se encaixa. Ela é tão sublime, irmãos, que isso traz algo vívido em nosso coração. Porque acima de tudo, irmãos, porém, a ira de Deus foi revelada dos céus quando quem? Quando Jesus Cristo, seu Filho, veio a este mundo. Veio a este mundo para quê? Para revelar o caráter divino. E quando essa ira foi derramada sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte de maneira mais terrível possível, ali nós enxergamos todas as provas, irmãos, que Deus antes tinha dado da sua aversão àquilo que nós conhecemos como pecado. Veja, por que esse tema é tão sublime? Por que falar desse tema com força, com expressão mais exata? Por quê? Porque, irmãos, Deus e pecado, veja, nós já ouvimos isso na questão do atributo da santidade de Deus. Deus é altamente avesso ao pecado. Ou seja, há um contraste que não se juntam, Deus e o pecado. Mas veja, nesse sentido, irmãos, a ira de Deus só seria uma mancha, só seria uma nota, só seria algo negativo se não existisse essa ira. Mas como é bom e agradável enxergar que Deus é um Deus de ira. Veja, a ira de Deus, nós precisamos entender que é uma perfeição do seu caráter, ou uma das perfeições do seu caráter, ou do caráter divino sobre o qual, irmãos, precisamos todos os dias meditar com frequência. Por quê? Porque assim, irmãos, como Deus é um contraste, né? Relacionado ao pecado. Eu preciso meditar na ira de Deus todo dia, porque eu e você precisa também ser um contraste, ou caminhar no contraste do pecado. Todos os dias nós precisamos meditar a ira de Deus, porque compreendemos que foi por conta da sua ira que ele, irmãos, exerceu a sua terrível, ou o seu terrível juízo sobre o seu próprio filho. A ira que era para cair sobre as nossas vidas, caiu sobre a vida do seu único filho. E aí nós precisamos entender que naquele dia ele não terá por inocente, irmãos, aqueles que são inimigos dele. Por isso eu e você precisamos mais do que nunca meditar nesse tema, pois o livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 1 ao 3 diz: depois disso ouvi nos céus algo semelhante
a voz de uma grande multidão que exclamava aleluia. A salvação, a glória, o poder pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão clamava aleluia. Você precisa diuturnamente, irmãos, meditar sobre a ira de Deus. Eu sei que Deus é poderoso, Deus é benigno, Deus é amor, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é gracioso para conosco, Deus é misericordioso, Deus derramou o seu amor para com todos nós. Mas o nosso Deus também é um Deus de ira. Por isso ele diz no livro de Hebreus, quando nós viemos nos apresentar diante dele, ele diz, por isso recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, o nosso Deus não mudou. Eu sei que pouco tem sido pregado esse tema, a ira de Deus, mas nós precisamos ouvir sobre esse tema. O Salvador ordenou, irmãos, aos que o ouvem, temam aquele que depois de matar o corpo tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Não temer aquele que mata só o corpo, que tem poder de matar só o corpo. Nós vivemos esses dias hoje. As pessoas, os cristãos, estão com medo, estão temerosos das grandes coisas, dos grandes vendavais que assolam o mundo, assolam o nosso país, assolam o continente por completo. Tanto americano, europeu, asiático, todos os continentes. Mas veja, nós precisamos, irmãos, temer aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Então que Deus nos abençoe, que em Cristo Jesus possamos enxergar a ira de Deus e que fomos livres dessa ira por conta do precioso sangue do seu próprio Filho. Que Deus nos abençoe.